Dispenso a leitura da ata da 13ª reunião ordinária, uma vez que a mesma encontra-se publicada no site da GR. Item 3. Apresentação e discussão de processos da relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Item 3.1. Processo número 2021-00-2900-4854. Interessado, MGS Mesquita e Cia. Assunto: utilizar na execução do serviço veículo não registrado na AGR. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação anual para este processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Bom dia a todos. Atuando através do R40-978, em 15 de ano de fórum. Agora sim. Através do AI 40-978, em 15 de 11/21, por infringir o artigo 77, inciso 4º, da Resolução Normativa 105/2017, ao utilizar a execução de serviço de veículo não registrado na AGR, a empresa MGS Mesquita e Cia Limitada apresentou sua defesa em 9/12/21, onde informa que o veículo está devidamente registrado na AGR em nome de MGS Mesquita e Companhia Limitada. Todos os documentos solicitados pelo fiscal da AGR foram apresentados e argumentado que o serviço de fretamento Caldas Novas Anápolis era de caráter de socorro, sendo que somente a CRV estava vencida. Que devido à pandemia do Covid-19, os empresários do ramo de turismo foram extremamente prejudicados em suas atividades, ficando praticamente 20 meses sem trabalho, e que isso impossibilitou a regularização em tempo hábil das obrigações legais. Deve-se levar em consideração o tempo no qual a CRV estava em dias e que, devido à pandemia, a referida empresa ficou impossibilitada de usufruir o certificado. Posteriormente, o processo foi remetido à Câmara de Julgamento, onde o relator concluiu pela anulação do auto de infração 40.978, que foi confirmado posteriormente pela Resolução 016/2022 da Câmara. A decisão da Câmara, em reunião realizada em 3/2/22, julgou por maioria pela anulação do auto de infração, com voto contrário do membro Gilvan, e enviados a este Conselho Regulador para reexame por força do artigo 8º, do parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569/99. Acrescido pela Lei 1801, 17/7/2013. Preliminarmente, conheço do recurso apresentado por presentes os requisitos necessários à sua admissão. Segue a análise dos argumentos fundamentados arados pela empresa de forma pontuada, se não vejamos. Quanto à autofração, o mesmo foi lavrado conforme requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, tendo como motivação e fundamentação que consta do inciso 27 do artigo 12 da Resolução 297/2007. A anulação do auto de infração por maioria de votos, com voto contrário do membro Gilvan, contraria o dispositivo do inciso 1 do artigo 34 da Lei 18.673/14, que estabelece que os veículos de transporte regular, do transporte de fretamento ou de transporte característica vinculada devem ser registrados na AGR, e no inciso 7º do artigo 38 da Resolução Normativa 0105/2017, veda utilizar a execução de serviço de veículo não registrado na AGR. Conforme voto número 10/2022 CJ, que restou vencido do membro da Câmara de Julgamento Gilvan do Espírito Santo Batista, o simples fato de requerer o cadastro do veículo e com o agravante de que o processo foi formalizado após sua autuação nos termos do auto de infração 40.978, não autoriza e o legitima
infração esta caracterizada e efetivamente comprovada nos autos, e a própria empresa admite tal fato em sua defesa, ao afirmar que certificado de registro de veículo estava vencido e em processo de renovação, que somente foi formalizado junto à AGR em 18/11/21, portanto, após a autuação em 15/11/21. Fica evidenciado tanto a regularidade do auto de infração à hora analisado, bem como que a empresa não apresentou nenhum fato, documento ou prova que pudesse sustentar suas alegações e, consequentemente, pudessem contradizer a regularidade do auto de infração. Isto posto, tendo em vista que consta dos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumentos e provas suficientes à descaracterização do auto de infração e que esse foi lavrado atendendo os requisitos necessários à sua validade, voto pela manutenção do auto de infração 40978 de 15/11/21. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo Thiago. Antes de passar a palavra para o conselheiro Gui, eu queria fazer desculpas aqui ao conselheiro Wagner, e não ter dado as boas-vindas a ele aqui antes do início da sessão de hoje, tá? Então, só que corrigir no ato falho, dando as boas-vindas oficiais aqui ao conselheiro Wagner Oliveira, que está iniciando hoje na sua primeira reunião do Conselho Regulador. Conselheiro Wagner, obrigado, e parabéns pela indicação, e desejo muito boa sorte aí no seu mandato aqui conosco na AGR, iniciando hoje oficialmente. Obrigado, presidente, aí, pela acolhida. Agradeço. Passa então a palavra agora ao conselheiro Gui, como vota? Eu acompanho. Obrigado, conselheiro Gui. Conselheiro Wagner. Assessor, mas pode começar, por gentileza? Eu me abstenho em razão de ter entrado em efetivo exercício agora, nessa data, né? Então, não houve tempo hábil aí para analisar a matéria. Ok, obrigado, conselheiro Wagner. Eu acompanho o conselheiro Paulo também, tá? Entendo até os argumentos trazidos pela Câmara de Julgamento que anulou a auto-infração, contudo, é importante entender o seguinte: a vistoria feita em 3 de setembro não foi apresentada à AGR em tempo hábil. Se tivesse sido feito no momento da vistoria essa protocolo aqui na AGR, e a AGR tivesse dado causa a essa demora, esse atraso na renovação, provavelmente eu entendo que faria jus a essa anulação. Contudo, a empresa tinha uma vistoria válida, que não era de conhecimento da AGR, e só teve a iniciativa de protocolar na AGR um novo laudo após sofrer a autuação em 15 de novembro de 2021. Então, a empresa acabou sendo reativa a uma fiscalização nossa, porquanto não faz jus à anulação da auto-infração. Entendo que deve ser mantido, sim, a penalidade, acompanhando, então, o conselheiro Paulo nessa votação. Então, por unanimidade, com o registro da abstenção do conselheiro Wagner, em razão da sua recém-posse aqui no Conselho, o Conselho Regulador mantém o auto-infração referente ao processo 2021, final 4854, em desfavor da empresa MGS Mesquita e CIA Limitada. Próximo da pauta. Item 3.2. Processo número 2019-000-2900-3608. Interessado, município de Itapuranga e Saneago. Assunto: convênio que entre si celebram o município de Itapuranga e a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, para a delegação das atribuições de regulação, controle e fiscalização de serviços de saneamento básico. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata o processo de convênio a ser celebrado entre a AGR e a Prefeitura Municipal de Itapuranga, Goiás, visando a regulação e controle e a fiscalização do serviço de saneamento básico. Através do ofício dos 211/2019, foi encaminhada a minuta do convênio e a documentação para a celebração do convênio entre o município de Itapuranga e a AGR para fiscalização de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme determina o contrato programa número 8022/2018 entre o município de Itapuranga e a Saneago, atendendo ao despacho 37/2022, encaminhado à
à Procuradoria. A mesma manifestou, através do parecer 3/2022, pela viabilidade legal na formalização do convênio entre a Agência Goiana de Regulação e o município de Itaporanga, desde que atendidas as recomendações externadas no parecer 13/2022. A minuta aprovada do convênio com o município de Itaporanga foi encaminhada à Procuradoria Setorial e à Presidência, e posteriormente para ser relatada em reunião do Conselho Regulador, nos termos do despacho 599/2022 e despacho 143/2022. Inicialmente, é importante destacar que compete à AGR regular, controlar, fiscalizar serviço de saneamento básico do Estado de Goiás, nos termos do inciso 14 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 27/12/99, e do inciso 13 do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 8.498, 2 de dezembro de 2015. Em âmbito estadual, a fundamentação encontra-se no parágrafo 1 do artigo 3º, concubinado ao artigo 17.1, artigo 19.2, parágrafo único e 2 e artigo 20 da Lei Estadual 14.939/2004, que institui o marco regulatório da prestação de serviço de abastecimento de água, esgotamento sanitário, e seu regulamento decreto 6.276, 17 de outubro de 2015. O presente convênio encontra-se no artigo 8º, parágrafo 5º, concubinado ao artigo 9, inciso 2 do artigo 11, inciso 3, artigo 23, parágrafo 1º do artigo 241 da Lei Federal 11.445/2007, com a redação dada pela Lei 14.026/2020, conhecido como Marco Legal de Saneamento Básico. Portanto, fica evidenciada a regularidade do convênio entre o município de Itaporanga e a AGR para fiscalização do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme determina o contrato programa número 8.022 de 2018, entre o município de Itaporanga e a Saniago. Isto posto, estando o processo devidamente instruído na forma legal que compete ao Conselho Regulador deliberar, com exclusividade e independência decisória sobre todos os atos de regulação, controle e fiscalização inerentes à prestação de serviço público concedidos, permitidos ou autorizados nos termos do que dispõe o parágrafo 4º do artigo 11 da Lei 13.569, 27 de 12 de 99, acrescido pela Lei 18.101, 17 de julho de 2013, e do parágrafo 1º do artigo 4º do Decreto 8.498, de 2 de dezembro de 2015, voto favorável à aprovação do convênio a ser celebrado entre a AGR e a Prefeitura Municipal de Itaporanga. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheiro Gui, como vota? Acompanho. Conselheiro Wagner, então, se absterá dentro de mais votações de hoje, né? Eu também acompanho o conselheiro Paulo. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador aprova o convênio firmado entre o município de Itaporanga e a AGR para a direção dos serviços de regulação do saneamento básico naquele município, direto do processo de 2019, final 3608. Próximo da pauta. Processo número 3.3. Número 3.3, processo número 2021-000-29-005624. Interessado expressa uma LTDA. Assunto: falta de indicação dos pontos extremos da linha na parte externa do veículo. Gostaria de saber se é interessado em realizar sustentação oral para este processo. Sendo assim, passa a palavra para o conselheiro relator. Trata-se o processo do auto infração 41058, lavrado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base no inciso 16 do artigo 10 da Resolução 297/2007. A empresa foi autuada por realizar viagem de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás no trajeto de Uberlândia a Goiânia, sem a indicação dos pontos extremos da linha na parte externa do veículo. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 786 de 2021, e a R recebida em 12 de 1 de 22.
a notificada apresentou tempestivamente sua defesa em 26 de 1 de 22, passa a fazer parte integrante deste ato. Após a apresentação de suas alegações, passo ao fundamento e voto. Conheço do recurso apresentado por presentes os requisitos necessários à sua admissão, segue a análise dos argumentos exarados pela empresa. Se não, vejamos. 1. Quanto à auto-infração 41051, o mesmo foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo, tendo como motivação a fundamentação, que consta do artigo 10, inciso 16, da Resolução 297/2007. Assim, fica evidenciada tanto a regularidade do auto de infração ora analisado, bem como que a empresa não apresentou nenhum fato, documento ou prova que pudesse sustentar suas alegações e, consequentemente, pudesse contradizer a regularidade do auto de infração. Tendo em vista que consta dos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumentos e provas suficientes à descaracterização do auto de infração e que isso foi lavrado atendendo os requisitos necessários à sua validade, voto pela manutenção do auto de infração 41058 de 22/12/21. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Como vota, conselheiro Gui? Acompanho. Também acompanho, conselheiro Paulo. Acho que está muito claro a notificação, a ausência, a mente da informação do trajeto, né, da linha, né, da indicação dos pontos. Então, pela unidade, o Conselho Regulador mantém a infração referente ao processo 2021, final 5624, em desfavor de Expresso Maia Limitada. Próximo item da pauta, por gentileza. Item 3.4, processo número 2021-00-29-00-4425. Interessado. Enel Distribuição Goiás. Assunto: irregularidades em relação às não conformidades NC01, NC02 e NC04 do relatório de fiscalização 001-2021 AGR-SFE. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Através do ofício 1, número 1113 de 2021 da AGR, em 25 de 10 de 21, com o objetivo de identificar as causas e consequências do grave incidente ocorrido na subestação de Anápolis Universitário, na data de 23 de 10 de 21, que afetou unidades consumidoras da cidade de Anápolis, Abadiane, povoados de Bramápolis, Santa Lúcia e Posse da Badia, a Enel Distribuidora Goiás foi intimada para apresentar em 15 dias relatório detalhado destacando os conjuntos de consumidores atingidos e o número de consumidores afetados, duração da interrupção do montante da carga interrompida, relatórios periciais que identificam a origem da ocorrência que afetou um dos transformadores da SE Anápolis Universitário, assim como a atuação dos equipamentos de proteção. 4. Cronograma detalhado compreendendo as etapas para a completa recuperação das instalações que compreende a citada subestação e sua disponibilização para a operação. 5. Gravações de voz no centro de operação do sistema com as equipes de operação e manutenção referente à ocorrência na subestação Anápolis Universitário. 6. Registro diários da operação referente à ocorrência na subestação de Anápolis Universitário. 7. Registro fotográfico dos equipamentos avariados pela ocorrência. 8. Diagrama unifilar da subestação. 9. Registro de manutenção preventivas e corretivas de anormalidade e PL, pedido de liberação, realizados desde 2019 na subestação Anápolis Universitário. 10. Registro das manutenções preditivas realizadas nos últimos 24 meses na subestação Anápolis Universitário. 11. Número de equipes utilizadas por período pela manutenção. 12. Medidas adotadas com o objetivo de prevenir a repetição da ocorrência. 13.
outras informações que julgar importante para o esclarecimento do assunto. Em atenção à carta ANEEL, Distribuição Goiás 239/2021 RB, em 9 de novembro de 21, referente à ocorrência não NA, se Anápolis Universitário, foi concedida a prorrogação de prazo solicitada, ficando a apresentação da manifestação do ofício 11.13/2021 AGR, de 25 de outubro de 21, prorrogada até 19 de novembro de 21. A defesa foi apresentada pela Enel Distribuidora Goiás em 19 de 11 de 21, através de carta, respondendo ao solicitado pela AGR. Em 21 de 12 de 21, a Enel Distribuidora Goiás recebeu o termo de notificação para o conhecimento da empresa sobre o conteúdo do relatório de fiscalização. A notificada teve prazo de 15 dias contado da data de recebimento TN para manifestar sobre o objeto do mesmo, inclusive juntando comprovantes que julgarem convenientes. Em atenção à carta da Enel GO 263/2021, de 23 de dezembro de 21, referente ao TN 01/2021, AGR SFE, de 21 de 12 de 21, foi concedida a prorrogação do prazo solicitado, ficando a apresentação da manifestação ao referido TN prorrogada até a data de 20 de janeiro de 22. A manifestação da Enel Distribuidora Goiás, carta Enel, ao termo de notificação, a GRSE foi recebida em 20 de 1 de 22. Em anexo, exposição de motivos para o auto de infração 0001/2022, no valor de 27.314.902, R$27.314.902,36, encaminhado em 14 de 2 de 2022, a Enel Distribuidora Goiás para a ciência dos fatos e as devidas providências, e que o acordo com o estabelecido no artigo 36 da Resolução ANEEL 846, de 11 de junho de 19, foi conhecido no prazo de 10 dias, contando a partir do recebimento do auto de infração, para manifestar sobre o objeto da mesma. O recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo ao auto de infração da Enel Distribuição Goiás foi recebido em 24 de 2 de 2022, através da carta Enel GO 032/2022. Em análise do pedido de reconsideração visando motivar a decisão da Gerência de Energia em relação ao recurso administrativo interposto pela Enel Distribuidora em face ao AI número 0001/2022, AGR SFE, foi recomendada a alteração da penalidade da multa para R$ 26.908.139,04, correspondentes a 0,36325625% do montante de R$ 7.481.367,65, relativo à receita operacional líquida da Enel Distribuição Goiás durante o período compreendido entre dezembro de 2020 a novembro de 2021. Ato contínuo, vieram os autos a esse conselheiro para análise e deliberação da matéria junto ao Conselho Regulador. Inicialmente, cumpre salientar a competência do Conselho Regulador desta agência para julgar a matéria desta natureza. Este conselheiro conhece do recurso por estarem presentes todos os requisitos para sua admissibilidade, adentrando ao mérito do processo, mais especificamente no recurso apresentado pela concessionária, a mesma solicita ao final, sejam acatadas as justificativas explicitadas subsidiariamente, caso não ocorra o cancelamento das penalidades, que sejam acatadas as alegações apresentadas pela Enel Goiás para a redução das penalidades aplicadas. A gerência técnica, por meio do documento intitulado Análise do Pedido de Reconsideração, manifesta-se item por item, apontando todas as conformidades que ensejaram presente
A seguir, após análise do recurso apresentado pela distribuidora para não conformidade NC01, verifica-se que a mesma repete, em sua maioria, os mesmos argumentos já analisados quando da elaboração da exposição de motivos para o auto de infração, sem apresentar argumentos que descaracterizem a não conformidade apontada. Assim, essa gerência não encontrou motivos para acatar o requerimento de cancelamento ou de revisão da penalidade aplicada, conforme demonstrado no parecer abaixo. Aqui são as explicações, presidente. Eu vou passar direto aqui para a análise final, que são muito longos, tá? Após a análise do recurso apresentado pela Enel Goiás para não conformidade NC04, apresentamos a seguir o parecer para cada argumento apresentado pela distribuidora. 1. Quanto ao questionamento da falta de amparo legal ou regulamentar para a aplicação das penalidades nos casos que estavam sem manutenção há mais de 180 dias. Destacamos que a demora na realização da manutenção em equipamentos importantes da subestação representa riscos potenciais para a operação adequada das subestações, em detrimento do que aponta o normativo do setor elétrico, contido no contrato de concessão número 063/2000, ANEEL e decreto 41019 de 57. Destacamos que a irregularidade semelhante apontada pelas não conformidades NC02, NC04, NC07 do RF 001 de 2018, AGR-SFE, AI número 002/2018, AGR-SFE, processo 48.500.000.600/2019-81, foi julgada e mantida pela diretoria da ANEEL, conforme consta do despacho 2408 de setembro de 19. 2. Quanto aos 6 casos de criticidade 2 e 3, que a distribuidora alega que a manutenção está dentro dos prazos da IO 992, verifique-se na defesa apresentada que a distribuidora deixou de comprovar a regularização de 3 casos de crítica que em janeiro de 2022 completaram 12 meses sem a execução de manutenção. Quanto à constatação de falha pré-existente na proteção, a CE móvel, a distribuidora não apresentou recurso para essa constatação. Quanto à pendência de manutenção no grupo gerador, a distribuidora repete a mesma argumentação apresentada na manifestação ao TN, alegando que o grupo gerador não faz parte da configuração final da subestação Anápolis Universitária, mas foi instalado devido às necessidades das obras de construção da nova subestação e para suprir alguma necessidade de intervenção nos transformadores auxiliares. Reiteramos que foi constatada falha no grupo gerador que estava instalado na SE Anápolis Universitária, razão da irregularidade apontada, e a presença desse defeito impediu o seu acionamento, sendo este um fato grave e que pode ter contribuído para a demora na recomposição do serviço auxiliar da subestação 19. Dessa forma, após a análise do recurso apresentado pela Enel Goiás, a gerência de energia não encontrou nenhum argumento que pudesse descaracterizar a irregularidade apontada na presente não conformidade. Assim, esta gerência sugere a manutenção da integralidade da NC 04/2020. Não considerações finais. Nas considerações finais, a distribuidora alega que a severa e desarrazoada sanção de R$ 27.314.902,36 imposta contra ela cabe o seu cancelamento ou sucessivamente a sua redução, tendo em vista, 1, a inobservância dos princípios jurídicos da razoabilidade e proporcionalidade,
haja vista a aplicação da penalidade tão severa no processo envolvendo apenas uma subestação e onde as medidas de melhoria já estavam em curso quando das ocorrências registradas em outubro de 2021. 2. Necessidade de revisão da metodologia de multa aplicadas após a resolução normativa 846/19, que vem resultando em sanções em patamares exorbitantes comparado com a metodologia anterior. E 3, necessidade de revisão da multa aplicada no índice 1 quanto ao critério de abrangência considerado e aplicação de atenuantes por cessação espontânea e reparação de danos aos usuários. Quanto às alegações apresentadas pela distribuidora, cabe observar que o valor da penalidade é resultante da aplicação da dosimetria estabelecida pela REN 846/2019, devido à confirmação das graves irregularidades apontadas no relatório de fiscalização. Não sendo observado no presente recurso da distribuidora nenhum fato que modificasse tecnicamente a penalidade aplicada, com exceção da correção da abrangência da dosimetria do cálculo da penalidade, da não conformidade NC 0122. Após a análise do recurso apresentado pela Enel Goiás, a Gerência de Energia sugere a alteração parcial da penalidade aplicada, com a correção do percentual da penalidade de multa aplicada para as não conformidades agrupadas, NC 01 e NC 02, e a manutenção na íntegra da penalidade aplicada para a não conformidade NC 04, conforme descrito na tabela 1, penalidade multa, e folhas 10 da análise do pedido de reconsideração. Pelo exposto, recomenda-se a alteração da penalidade de multa para o valor de R$ 26.908.139,04, correspondentes a 0,36325625% do montante de R$ 7.407.481.367,65. Relativo à receita operacional líquida da Enel Distribuição Goiás durante o período compreendido entre dezembro de 2020 e novembro de 2021. A análise e decisão por pedido de reconsideração está fundamentada pelos seguintes dispositivos: Lei 8.987, 13 de fevereiro de 95, Lei 9.427, 26 de dezembro de 96, Lei 9.784, de 29 de janeiro de 99, e quinto termo aditivo do contrato de concessão 063/2000, decreto 41.019/57, resolução normativa 846, de 11 de junho de 19. Isto posto, tendo em vista o que consta dos autos, com base no relatório de fiscalização especial na exposição dos motivos, ambos da Gerência de Fiscalização de Energia da AGR, os quais adoto como razão para decidir, levando em conta as justificativas apresentadas pelo interessado, voto pela manutenção do AI lavrado em desfavor da concessionária Enel Distribuidora Goiás, com a redução do valor da multa para o montante de R$ 26.908.139,04. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Como vota, conselheiro Gui? Estou de acordo com o conselheiro Paulo. Eu também estou de acordo, voto com o conselheiro Paulo. Eu gostaria de fazer apenas dois comentários sobre esse processo. Um de mérito. O primeiro, a empresa alega aí questão dos valores, os valores são de fato significativos, né? Mas toda a dosimetria para aplicar essas penalidades no setor de energia, eles estão previstos em resolução e eles são são critérios bastante objetivos, dão pouquíssima margem para discricionalidade por parte do órgão regulador, de modo que não há muito a se questionar sobre o montante. Obviamente, aqui se tem uma proporção com o tamanho da empresa, com o faturamento da empresa, com o dano gerado aos consumidores, e obviamente tem a ver também um fator de dissuasão, para que próximos eventos similares não ocorram no futuro.
Então, a multa tem que ser suficiente para que compõe todo esse, contenha todo esse conjunto de fatores, né? Compensação pelo dano, proporcionalidade com o tamanho da empresa, fator de dissuasão, para que a gente não tenha mais ocorrências desse sentido. E o que a gente verifica, na verdade, é que o fator de dissuasão, na verdade, tem sido até insuficiente em relação à Endel, dado que essa aqui já não é a primeira multa que ela recebe, na verdade, já recebeu outras multas, inclusive superiores a essa aqui. A empresa vem constantemente descumprindo os indicadores regulatórios, que inclusive motivaram a possível intenção da empresa de se desfazer, né, do controlador se desfazer da Endel Goiás, processo que, infelizmente, e aí é importante ressaltar aqui, ainda não tem sido transparente em relação ao Estado, e quando eu digo Estado, é o Estado no sentido lato, o Estado no sentido do Ministério das Energias, ANEEL, AGR, Governo do Estado de Goiás. A empresa não tem sido transparente em dar maiores informações sobre a sua real intenção sobre o futuro da Endel, né? Dado que a gente tem aí o descumprimento de indicadores regulatórios, um possível risco de caducidade da concessão este ano em caso de novo descumprimento, e rumores de mercado dizendo que a empresa estaria procurando um comprador, e a Endel reiteradas vezes nega essas informações, muito embora já tenha informações públicas de terceiros que isso esteja ocorrendo. Então, realmente, acho que faz pouco sentido as alegações da Endel, de modo que estou totalmente confortável com o valor aplicado, tá? E em termos de forma, tá? Ressaltar aqui a celeridade que a gente teve nessa aplicação da auto-infração, né? A gente teve uma experiência no passado com alguns autos que foram aplicados lá no ano de 2019, só foram julgados pelo Conselho 2 anos depois, no ano passado. Realmente o que isso prejudica, obviamente, o enforcement das nossas decisões. Nesse caso aqui, o processo foi instaurado esse ano, nós estamos julgando ainda nesse ano, na verdade, poucos meses depois da instalação do processo, estamos tendo ocorrido todo o trâmite processual na área técnica e agora aqui no Conselho, e estamos decidindo aqui agora no Conselho Regulador e encaminhando para a ANEEL o processo em um tempo bastante razoável, um compromisso meu, quando eu assumi aqui, de reduzir o tempo médio de tramitação dos processos, né, desde a lavratura do auto até o julgamento final aqui pelo Conselho Regulador. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador mantém o auto de infração em favor da Endel Distribuição, processo 2021, final 4425, acatando a redução da penalidade que foi considerada pela Gerência de Energia, tá? Reduzindo para o valor de R$ 26.908.039,04. Abstendo-se da votação, o conselheiro Wagner Oliveira. Próximo item da pauta, por gentileza. Item 5. Apresentação e discussão dos processos da relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Item 5.1. Processo número 2022.000.29.00.11.31. Interessado. Viação Paraúna. Assunto: utilizar veículo não registrado na GR. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de recurso face à decisão da Câmara de Julgamento em manter o auto de infração acima, lavado em desfavor do interessado por descumprir norma relativa ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de modalidade de fretamento, ao utilizar veículo placa NLK 5648 sem o devido registro na GR, na linha Caldas Novas a Rio Quente, conforme relatório de fiscalização anexo nos autos. Notifica-se que cerca da penalidade imposta arbitrado o valor de R$ 2.714,28, o interessado impetrou recurso através do procurador regularmente constituído, alegando de início a nulidade de decídio preferido pela Câmara de Julgamento por ausência de motivação,
uma vez que os argumentos apresentados na peça de defesa não foram devidamente analisados, condições que violam a disposição da Lei Estadual 3.800/2001, salientando que, no caso específico, há entrave no registro de veículo objeto da atuação junto à AGR, ante a existência de débito da empresa perante a referida agência e já inscrito na dívida ativa, mas que estão sendo discutidos judicialmente. E essa situação impede obter a certidão negativa de débito, documento exigido para efetivar o registro do veículo. Com esse argumento, pede anulação dos votos. Eu vou passar... Isso aqui é sempre a mesma... Eu vou passar já para a definição do meu voto. Associado a essa circunstância, é necessário frisar que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao infrator provar a irregularidade do ato administrativo, uma vez que o ônus da prova recai sobre o administrado, sendo que, no caso concreto, o recorrente não trouxe qualquer documento para desconstituir os fatos narrados pela fiscalização. Ante o exposto, tendo em vista o que consta nos autos, considerando a regularidade dos autos e procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, levando em conta o teor de impugnação apresentado, nego o provimento do recurso e mantenho a penalidade aplicada. Esse é o meu voto. Obrigado, professor Gui. Antes que eu vote para o professor Paulo, eu vou adiantar que eu vou pedir vista desse processo aqui. Eu não tenho dúvida quanto à questão da formalidade, né, necessária à empresa que foi autuada por não estar transitando com um veículo não registrado na GR. Agora, eu tenho um incômodo muito grande com essa questão da gente exigir a CND para alguns atos que, a meu ver, aí o interesse público deveria ser, talvez, o fator primordial a ser analisado. Aqui a empresa não consegue registrar um veículo novo na GR, porque ela não tem uma CND. Ou seja, a sociedade, o usuário, está sendo impedido de transitar num veículo mais novo, sendo obrigado a transitar no veículo mais antigo, porque a delegatária não possui uma CND. Isso, por mim, na minha opinião, por si só, já é um problema. Talvez a gente está invertendo talvez os princípios aqui, né? O segundo ponto o Estado deve a todas as empresas valores de gratuidade, que a gente está tentando resolver, todos sabem disso, né? Porquanto acaba sendo contraditório a gente exigir das empresas uma quitação de débitos com a AGR, enquanto o Estado não resolveu os seus débitos para com as empresas, o que também possibilita a retirada da CND. Então, tem diversas situações que a gente pode discorrer aqui, se é justo ou se não é justo, mas, na minha opinião, a gente está sonegando uma possibilidade do usuário ter acesso a um veículo mais novo, porque a empresa não tem um SND, porque o Estado também não está quite com essas empresas com as suas obrigações. Eu não acho razoável que a gente multe as empresas que estão transitando com veículos, se for o caso, veículos mais novos, em que elas solicitaram o registro na GR, tiveram esse pedido negado por causa de CND, e aí foram multadas por essa razão. Agora, se for um veículo talvez não tão novo assim, ou que a empresa sequer solicitou o registro na GR, denota talvez aí realmente talvez uma gravidade maior. Mas eu gostaria de olhar com mais cuidado essa situação aqui para verificar a situação fática. Se é um veículo de fato mais novo, se for obstado o registro desse veículo na GR por causa desse CND, e a gente avaliar melhor a situação, talvez até pedir novamente para a PGE. Já foi solicitado anteriormente um parecer. Mariana, você quer falar? Aqui tem um despacho referencial recente da
Que ela abriu algumas. Exato. Na verdade, algumas. eu já havia solicitado para a PGE, há um tempo atrás, nesse processo, um parecer sobre o escopo de exigência da CND, para quais atos do decreto e da lei que a gente deveria de fato exigir, quais que não teriam talvez necessidade de exigir. Só que a resposta da PGE foi parcial. Ela só respondeu que poderia para alterações de quadro de horário, ou seja, se a empresa quiser aumentar, reduzir horários, poderia, mas não respondeu em relação aos outros atos, como esse aqui, que é um ato de cadastramento de veículos novos. Entendeu? A empresa até gostaria. Vamos pensar que a empresa, supostamente, ela está inadimplente com a GR por uma questão de, talvez, falta de passageiros, baixa demanda. Colocar um veículo novo é um fator que pode aumentar a demanda dela, melhorar a situação financeira da empresa, aumentar o número de passageiros, aumentar a receita e para se tornar, talvez, kit com o Estado no futuro. Se a gente impossibilita essa possibilidade, que a empresa melhore o seu serviço de uma ausência, né, você dificulta, você acaba gerando uma bola de neve, um ciclo vicioso de piora de serviço, redução de receitas e insolvência da empresa. Então, eu prefiro recolher esse processo, avaliar, talvez sem querer, se PGE um outro parecer sobre essa questão aqui, sobre talvez alteração de linha também, ajuste de linhas, porque para alguns atos, talvez assim, autorizar uma nova linha, autorizar um novo serviço, para realmente outras situações faz sentido você exigir CND. Mas agora tem algumas questões que são de interesse público, isso aqui é a renovação de frota, né? E a gente não é segurança do passageiro, qualidade do passageiro, a gente obstar o cadastramento desses veículos novos e depois multar a empresa por estar transitando com veículos mais novos. No limite, a nossa lei proíbe veículos com mais de 12 anos. E se a empresa estiver com a frota toda com prazo esgotado e ela não consegue cadastrar veículos novos, ela tem que parar de operar, como é que fica o usuário? Então, eu prefiro recolher esse processo, vou avaliar com mais cuidado e talvez pedir para a PGE avaliar mais essa questão e eu trago depois, futuramente, esse processo. Presidente, a gente tem que pensar o seguinte, nós vamos abrir um precedente muito sério. Todas essas empresas, elas são conscientes das obrigações delas. Essa é uma das linhas mais ricas do Estado e todas as outras vão agir seguindo essa jurisprudência de alegar depois que... Eu concordo. O ponto é que todas as empresas estão inadimplentes, salvo rara exceção, elas são inadimplentes, e o Estado deve a todas essas empresas. O Estado está em débito com todas as empresas em relação às gratuidades. Então, eu acho desarrazoado a gente exigir uma adimplência, um adimplemento do parte do administrado, enquanto o Estado está inadimplente com as mesmas empresas. Mas então isso tem que ser norma para todas as... Isso vale para todas as empresas. Por isso que todas vão entrar daqui para frente no recurso. Mas eu acho que a gente tem como a gente obviamente tem que padronizar, né? Eu sempre ressalto aqui a necessidade de a gente homogeneizar interpretações, homogeneizar decisões, precedentes, mas com respaldo jurídico. Então, mas eu acho que vale a pena a gente consultar novamente o PGE sobre esse assunto aqui. Tem outras empresas na mesma situação que querem cadastrar veículos. Ontem eu tive uma reunião com uma delas, alegando também o mesmo problema, que gostaria de cadastrar o veículo, está proibido de cadastrar novos veículos. Eu estou prejudicando o mercado, o setor, o usuário, impedindo ele de ter acesso a um veículo mais novo. Não acho que isso seja interesse público, entendeu? Conselheiro presidente, eu estou entendendo que a manifestação do senhor aqui, nesse caso em específico, não é quanto à não validade da obrigação da CND, e sim da exigência dessa certidão em situações específicas. Exato. Situações específicas em que talvez deveria prevalecer mais o interesse público e considerando uma situação fática que nós temos hoje, que as empresas estão em débito conosco, mas o Estado também está em débito com as empresas desde 2018, 2019, em relação às gratuidades do transporte, que também são valores culposos, né? Então, talvez, eu até acho que deveria haver uma moratória em relação à CND, enquanto não resolvesse essa questão das gratuidades. Eu acho que nós deveríamos fazer uma reunião no Conselho, que está chegando,
conselheiro, para você entender a situação de todo o transporte. Certo? Porque realmente é um negócio complicado. Está há mais de 7 anos sem fazer um acerto do que eles nos devem e que nós devemos a eles. Então, está proposto até um refis, certo? E tem que primeiro estudar isso e fazer o refis para depois fazer esse acerto. Senão, inviabiliza todas essas empresas. A gente vai fazer internamente, mas então peço vista desse processo, vamos avaliar com mais cuidado e depois a gente marca uma reunião interna nossa para conversar sobre esse assunto, tá bom? Tá bom. Então, recolho o processo 2022, final 1131, pedido de vistas no processo. Próximo item da pauta? Item 5.2. Processo número 2022 000-2900-0426. Interessado, Expresso Maia LTDA. Assunto: antecipar ou retardar sem justificativa o horário de partida da viagem. Gostaria de saber se há interessados em realizar a sustentação oral para este processo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Esse processo trata-se de mais ou menos um processo, conselheiro, que o senhor vai ver isso muito aqui. A empresa é autuada pelo fiscal da GE, aí ela alega que o fiscal não apresentou fotos, nem um documento que comprove, ele tem fé pública, certo? Então, isso recai sobre essa empresa, e não sobre o nosso fiscal. Trata-se de um processo encaminhado ao Conselho Regulador para reexame do caso e deliberação nos termos do artigo 9, inciso 8, da Lei Estadual 15.569, de 1999, tendo em vista a anulação do auto de infração por decisão da maioria dos membros da Câmara de Julgamento da AGR, conforme consignado na Resolução 34/2022, CJ. No caso em tela, o relatório circunstanciado de operação elaborado pelo agente fiscal noticia que, na data de 28 de janeiro de 22, em fiscalização realizada no município de Goiânia, foi constatado um atraso de 2 horas e 52 minutos em relação ao horário de partida de viagem, programada pelo início das 7 horas da linha Goiânia-São Luís dos Montes Melo. Já o relatório, com o voto vencedor, exarado pelo relator do efeito de instância inicial de julgamento, utilizou como fundamento para anular o auto de infração a coerência dos argumentos apresentados pelo autuado em sua peça de defesa, associada à precariedade e ausência de informações ou de elementos do mesmo, alguma prova apontando pelo agente fiscal para caracterizar o cometimento da infração imputada. Consta nos autos em separado o relatório com voto divergente do membro da Câmara de Julgamento. Então, ele foi julgado na Câmara com um voto de... Em operação realizada em Goiânia, a viagem programada para o início das 7 horas saiu às 2h52 de atraso, uma vez que o veículo placa JSJ 2612, inicialmente designado para realizar o serviço de transporte dos passageiros, demorou 1 hora e 30 minutos, além do horário programado, porém, devido à falta de condições adequadas de segurança que impede a autorização, foi necessário substituí-lo por outro veículo de placa JJT 0493, e que somente após transcorrido o período de 2 horas e 52 minutos, a viagem foi iniciada. Essa troca não é problema nosso, teria que ser da empresa. Primeiramente, ao analisar o argumento de defesa do autuado, considerados os procedimentos pelo relator do caso da Câmara de Julgamento, subtrai as teses da presunção de inocência, do qual ninguém pode ser considerado culpado até que transitado e julgado da sentença, e que compete à administração provar o cometimento ilícito praticado. Em relação a esse ponto, discordo da posição adotada pelo condutor
feito da Câmara de Julgamento. Uma vez que o processo administrativo, a presunção de legitimidade e veracidade dos fatos, narrados pelo agente fiscal, em regra, se sobrepõe ao princípio da presunção de inocência, invocado pelo interessado, em razão da fé pública que goza aquele servidor, circunstâncias que inverte o ônus da prova em desfavor do administrado, convertido a esse comprovar de forma cabal a incorrência do fato que não foi que foi impugnada através da prova hábil e contundente das incumbências de que o presente caso. O autuado não logrou êxito, até porque sua defesa está fundamentada somente em meras alegações. No contexto, o interessado não pode invocar o instituto de presunção de inocência, dado que ficou perfeitamente caracterizado a irregularidade de sua conduta ao retardar injustificadamente em 2 horas e 52 minutos o horário de partida de viagem, programado para iniciar às 7 no início, na linha São Luís dos Montes Belos, Goiânia. Aqui, entendo que para caracterizar a conduta descrita no dispositivo legal aplicado, basta somente a verificação temporal do caso do início do serviço, sem a necessidade de muito menos a obrigatoriedade de completar a comprovação do ilícito praticado por outros elementos de prova, ao contrário da interpretação dada no relatório e voto sufrado na instância inicial de julgamento. Dessa forma, decisão da Câmara de Julgamento em anular o auto de infração pelos motivos alencados naquele dissídio, consubstanciada na presunção de inocência e na precariedade do relato do agente fiscal, juntamente com a falta de provas ou elementos que demonstram com clareza o cometimento da infração, não encontra respaldo nas normas regulamentares que orientam o presente feito. Com base nos fundamentos ora apresentados, esse conselheiro pede vênia para discordar da anulação dos autos de infração da Câmara de Julgamento e a fim de reformar a decisão proferida para manter o efeito do referido ato administrativo. Assim como voto. Obrigado, conselheiro Gui. Conselheiro Paulo, como voto? Eu também acompanho o conselheiro Gui. Primeiro, a resolução 297 ela não estipula a forma de autuação, né? Qual a documentação, que tipo de instrumento, qual conjunto probatório que deve ser juntado pelo fiscal. O fiscal possui fé pública justamente para que ele possa testar essas irregularidades. A empresa só questionou a forma, não questionou o mérito, né? A defesa da empresa se ateve a essa forma, né? Mais uma vez, não existe previsão normativa sobre qual é o conjunto probatório necessário. O que realmente nos leva à conclusão de que, de fato, houve verdadeiramente essa viagem. A empresa teria meios de questionar a leitura do auto pelo fiscal. Esses ônibus, em geral, são monitorados por GPS, por sistemas da própria empresa. Facilmente ela conseguiria demonstrar para a gente se o veículo saiu ou não com atraso, conforme o relato fiscal. Se o fiscal tivesse feito um relato não condizente com a realidade, ela teria como apresentar prova em sentido contrário, que ela não fez. Então, não concordo com o relator, o voto com o relator, discordando da decisão da Câmara de Julgamento, que anulou a infração, por entender que não há previsão normativa a respeito do conjunto probatório necessário para testar a irregularidade, bastando para esse fim um relato fiscal que possui fé pública. Então, para a unidade do Conselho Regulador, manteve o auto de infração em favor do Espécie Maia, o direto do processo 2022, final 0426, discordando da decisão da Câmara de Julgamento. Próximos itens da pauta, por gentileza. Peço bem a todos os presentes para poder fazer a leitura do item 5.3, 5.4 e 5.5, considerando a pertinência temática dos 3 processos citados.
Item 5.3, processo número 2022.000520000187, interessado saneamento de Goiás, assunto plano de racionamento do município de São Luís do Norte. Item 5.4, processo número 2022.000520000171, interessado saneamento de Goiás, assunto plano de racionamento do município de Campo Norte. Item 05.5, processo número 2022.000520000188, interessado saneamento de Goiás, assunto plano de racionamento do município de Taquaral de Goiás. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para os processos itens 5.3, 5.4 e 5.5. Não. Por parte dessa realidade, não tem interesse. Certo. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Isso, conselheiro, todas as cidades são obrigadas a nos comunicar, e esse aqui é um aviso que lá na frente eles vão fazer essa... Então, é normativo isso aqui. Versa nos autos o plano de racionamento de abastecimento de água na cidade de Taquaral de Goiás, encaminhada à AGE pela concessionária de saneamento de Goiás, S.A., Saneago, por meio do ofício 2954 de 2022, de 16 de maio de 22. O referido plano de racionamento traz de forma detalhada todo o sistema de abastecimento de água da cidade de Taquaral de Goiás, cuja captação é realizada no Córrego Bela Vista, bem como descreve a justificativa técnica para a execução das medidas necessárias e ação implementadoras do projeto de racionamento a ser executado, se necessário, no período de 1º de outubro de 22 a 30 de outubro de 22. Segundo a concessionária de serviço, nos últimos anos vem ocorrendo alterações nas condições climáticas do país, com prolongamento do período de estiagem, cumulativamente com o aumento de temperatura e baixo índice de umidade relativa do ar, a diminuição dos índices pluviométricos acumulados, fatores que se tornaram comuns e mais extremos a cada período. Vou passar para fundamento e voto. O plano de racionamento da cidade de Campo Norte a ligeira confusão por Campo Norte, mas são as mesmas, mesmo são leis do norte. É feita pelo sistema de captação dos poços tubulares profundos. Enfatiza que, no caso, as medidas apresentadas no plano não sejam suficientes para impedir o desabastecimento, mesmo que parcial. A Saneago se propõe a implementação de rodízios em regiões pré-estabelecidas, na hipótese de adoção desses mecanismos. Planilhas de bairros serão elaboradas e divulgadas com antecedência, indicando a região que serão atingidas, contendo informações sobre os locais envolvidos, os períodos e as datas paralisadas e ou intermitências do abastecimento. Com essas premissas, a Gerência de Saneamento da GR opinou pela procedência do plano de racionamento com as ressalvas já apontadas no item do referido estudo. Bem, vale lembrar que, por falta d'água, não afetou somente a indisponibilidade desses bens nas residências. A indústria e a agricultura, por sinal, a maioria dos consumidores são dos setores que mais sofrerão, que poderão sofrer com os problemas de escassez de água e que pode gerar impacto na economia como um todo. Em tempo de escassez, é fundamental a discussão dos planos alternativos e, principalmente, eficazes de redução do consumo e desperdício de água. Daí, é extremamente importante adotar medidas eficazes, não só preventivas, mas também corretivas quando a necessidade, a fim de evitar eventual colapso no abastecimento de água.
Nesse sentido, o plano de racionamento em análise visa justamente assegurar que tal situação não se configure. Ele, na verdade, equivale a um seguro. Se faz para não usar. Feitas pelas pontuações, esse conselheiro considera que o plano apresentado atende o conteúdo mínimo de exigidas pela Resolução Normativa 110/2017, bem como apresenta critérios tecnicamente corretos para a adoção das medidas de racionamento, em especial a implementação do rodízio, ressalvando a obrigatoriedade do concessionário Saneago absorver as recomendações, bem como complementar as informações apontadas pela gerência de saneamento da AGR, de maneira que, cumpridas essas determinações, recomendo a aprovação do plano de racionamento da cidade de Taquaral de Goiás, com base no parecer GESB número 4222, no qual adoto como razão de decidir. É meu voto. Obrigado, conselheiro Gui. Conselheiro Paulo, como vota? Também acompanho, apenas ratificação dos planos de saneamento, de racionamento dos municípios de São Luís do Norte, Campo Norte, Taquaral. Esperamos que, na verdade, não seja necessária a implementação dessas medidas, mas, em caso de necessidade, a depender do nível da estação hídrica desse ano, né, que a gente já tenha aí a previsão de quais serão as ações adotadas pela Saneago em caso de redução da oferta de água. E todas as informações a gente vai manter atualizado no nosso site na internet, tá? A gente vai colocar, como fizemos ano passado, um banner, né, na página principal sobre racionamento, levando para a ação de cada município, previsão de ações e uma constante atualização disso a partir dos relatórios trazidos pela própria Saneago, né? Então, nada mais havendo a tratar. Senhor presidente, você vai, pelo que eu pude acompanhar nos últimos dias, há uma consulta pública em relação a esse tema, né? De apresentação de plano de racionamento. Na verdade, o que há todos os anos, na verdade, acho que o senhor está com o áudio fechado. Há, na verdade, uma norma já vigente, né, que trata dessa questão da apresentação dos planos de racionamento com uma antecedência, né, e a gente, ano passado, houve, na verdade, até a necessidade de eu deferir vários planos ad referendo do Conselho, porque foram apresentados de maneira muito tempestiva, próximo já, ou até com quase implementação das ações. Esse ano a gente pediu para que fosse feito com uma certa antecedência, para que a gente pudesse trazer para o Conselho, aprovar no Conselho, sem necessidade de uma aprovação ad referendo, colocar no nosso sítio eletrônico essas informações, né? Não recordo agora se há algum ajuste nessa normativa, teria que ver com a gerência de saneamento, se há alguma questão colocada em consulta pública, mas aqui na GR a gente recebe esses planos, conforme uma resolução que já existe, né? Que prevê essa antecedência, que prevê quais ações devem ser tomadas, né? E a gente divulga as informações no nosso sítio, tá? Esperamos, a gente já tem recebido outros planos de estacionamento, já devem estar sendo distribuídos. Esperamos que a gente, na verdade, tenha, vamos dizer assim, tempo hábil para analisá-los, aprová-los, antes das medidas serem adotadas pela Saneago. Não, foi apenas um comentário que eu fiz aqui, porque ao ler a consulta pública, eu verifiquei que há uma ênfase em relação a essa antecedência do envio do plano de racionamento para que a agência possa analisar. Sim. Só nesse aspecto. Foi um pedido realmente que a gente fez, porque ano passado houve esse problema, como disse, a gente recebeu muitos planos, assim, vamos dizer, com ações sendo adotadas já para o dia seguinte, para 2 dias depois, então não havia tempo hábil para a gente analisar, então foi ruim o processo, e isso até para a população, né? A população sendo informada e ser preparada para eventualmente ações de racionamento. Então a gente pediu, a seca está começando agora, né? Mas a gente imagina que se for necessário algum tipo de medida de racionamento, vai ser só lá para setembro, outubro, que é quando se intensifica, né? Esperamos que não seja necessário, mas
Se for necessário, já tem aqui todas as ações previstas, publicadas, divulgadas, aprovadas já pelo Conselho. Então, acho assim, em relação ao que ocorreu no passado, a gente já vislumbra uma considerável melhora assim, no processo. Eduardo, por gentileza? Eduardo, fala aí. Está esclarecendo o Sr. Wagner, a gente tem para poder reformular a resolução que dá o procedimento para a apresentação dos planos de racionamento. Então, sim, os planos apresentados agora, se apresentou bem antecipadamente. Então, ela para evitar esse problema que teve no passado, ela apresentou com bastante antecedência no município que ela pode ter problema. Então, com essa minuta agora, ela está com o relatório fechado, da Estatística Pública, já tinha um relatório, estamos fechando o texto da minuta que vai para o Conselho. Então, em breve, esse novo procedimento vai chegar no Conselho. E a gente já também corrigiu alguns prazos, alguns prazos mais tensos para poder ter para evitar o ad referendo, né? Que é só um caso emergencial mesmo. A referendo seria o caso de caiu o nível de um dia para o outro. Então, aí não tem como, é uma coisa imprevisível, que pode acontecer em algum sistema. Exato. Aí, logo chega a resolução para vocês analisarem. Obrigado, Eduardo. Pergunte algum comentário adicional? Então, nada mais a tratar, damos por encerrada a 14ª reunião ordinária do Conselho Geral da GR. Obrigado, bom dia a todos.